começa girando a nossa edição por um assunto muito comentado nos últimos dias. Agora a gente traz para você o último episódio da crise diplomática entre Brasil e Argentina. O governo Lula deve, portanto, com isso, adiar o retorno do embaixador brasileiro, Júlio Bitelli, a Buenos Aires, depois de novos insultos do presidente da Argentina, Javier Milei. A apuração conjunta da Débora Bergamasco com a Luciana Tadeu, que conversa agora, ao vivo com a gente. Luciana, bom, vai ficando, né? Vai ficando, pelo visto, por tempo indeterminado. Na semana passada a gente falava de que seria um retorno breve, o sentimento do Itamaraty é de que os termos estavam sendo amenizados na Argentina, mas como a gente também falou junto aqui, Luciana, a sensação que dá é que é um jogo combinado inverso aí. O governo tenta arrefecer e Javier Milei continua subindo o tom. Contigo, suas impressões e sua informação. Luciana, boa tarde. Boa tarde, Tainá, Uribe. É exatamente isso, é a convivência de dois discursos de tons muito diferentes. Por parte do chanceler dizendo que não quer escalar isso para uma crise diplomática com o Brasil, que não tem intenções de romper relações, e Javier Milei dizendo que não falou nenhuma mentira, voltando a repetir todos os insultos ao presidente Lula numa entrevista entrevista ontem à noite ao canal argentino La Nación Más. Javier Milei voltou a chamar o presidente Lula de ladrão, de corrupto, de ex-presidiário, diz que não mentiu nessas declarações que fez, nesse discurso na Convenção Nacional do PL há uma semana, essas declarações que, claro, geraram muita insatisfação no governo, levando, a convocação do embaixador argentino aqui na Argentina para consultas, o embaixador que continua aí em Brasília. E não só isso, Javier Milei disse também, fez novas acusações, disse que o presidente Lula investiu US$ 1 bilhão na campanha de Sérgio Massa contra Javier Milei na campanha presidencial de 2022. Ele não fala da onde, surge essa informação, mas menciona que quem disse isso foi Eduardo Bolsonaro, e aí diz com muita ênfase nessa entrevista que Lula é um ladrão, é um corrupto, que foi condenado por ser ladrão, que esteve preso e que, na verdade, não foi libertado por ser inocente, mas sim por uma falha de procedimento, uma falha aí nessa sentença. Então, volta a fazer essas acusações contra o presidente Lula, diz que não está mentindo, de fato diz que nessas declarações que fez na convenção do PL não foi um ataque ao povo brasileiro e foi uma defesa aos brasileiros de bem, é o que Javier Milei diz nessa entrevista para o canal La Nación Más. O jornalista chega a perguntar se essas agressões, se essas falas não são muito agressivas ao presidente Lula, e o que Javier Milei diz que é mais leve fazer esse tipo de declarações do que roubar, ou seja, dando a entender realmente que o presidente Lula seria um ladrão. E claro, depois dessas declarações, o Itamaraty já está monitorando a situação. E no entorno do presidente Lula se avalia justamente essa apuração com a Débora Bergamasco, que a volta de Júlio Bitelli para a Argentina, que poderia acontecer até o final dessa semana, pelo menos isso era o que o presidente Lula dizia para os seus auxiliares. Havia essa intenção nesses últimos dias de que o embaixador retornasse aqui para a Argentina até o final dessa semana. Isso agora vai ser repensado, reavaliado, porque a resposta brasileira a essas declarações do presidente argentino Javier Milei deve ser diplomática, manter essa resposta diplomática sem o presidente Lula responder ao presidente argentino. A ideia é deixar Javier Milei falando sozinho. A gente já teve, na semana passada, essa resposta do presidente Lula, que foi uma não resposta, dizendo quem é esse cara, quando foi perguntado sobre Javier Milei, e a ideia é manter essa situação de que o presidente Lula não responda a Javier Milei e que a resposta seja diplomática, e a avaliação, a previsão é que o embaixador Júlio Bitelli, então, não retorne nos próximos dias, mas
mas que seja estendida essa permanência dele no Brasil depois dessas novas falas do presidente Lula. Havia essa possibilidade desse retorno até o final dessa semana, justamente porque o chanceler tinha dado essas declarações apaziguando, tentando apaziguar a situação, mas agora, com as novas falas de Javier Milei, isso vai ser reavaliado. Tainá e Uribe. A tendência, Luciana Tadeu, hoje é de que só volte depois das eleições, porque Javier Milei vai continuar nessa toada. Ele tem muito, e a campanha dele, naquele período quando Lula fez campanha pro Massa, um rancor muito grande pelo governo brasileiro ter tentado interferir politicamente. Então ele vai fazer campanha para Flávio, e ele tem um interesse eleitoral das eleições do ano que vem na Argentina, que ele precisa fidelizar esse eleitorado mais de direita. Então o caminho dele vai ser esse, continuar fazendo esse discurso, e a tendência é que Lula só mande novamente o embaixador depois das eleições. Luciana Tadeu, obrigado pelas informações. Luciana Tadeu que sabe todas as informações de tudo que acontece na América Latina e também aqui no Brasil, porque da